Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo, o que eu vou falar vai ser sobre o curso, um pouquinho assim sobre o curso de educação física, né? Respondendo, tirando as dúvidas de alguns curiosos ou algumas pessoas que estão pensando em entrar na faculdade de educação física, tá? Eu vou falar um pouco então por cima, coisa básica, e aí em outros vídeos nós podemos nos aprofundar, ok? O curso de educação física, ele tem a duração de 4 anos. Quando eu me formei, que foi no ano de 2009, no ano de 2000 até 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, você fazia primeiro a licenciatura e depois que você terminasse a licenciatura você faria o bacharel, né? Na minha época era licenciatura, você fazia 3 anos, terminando os 3 anos você se formava em licenciatura de educação física, tá? Você tinha essa habilitação. A licenciatura permite que você dê aula nas escolas, tá? É mais assim no órgão educacional, ou seja, aquele professor de educação física da escola, educação física escolar. Alguns, né, a maioria, pelo menos na minha turma, depois acabaram fazendo também o bacharel. Então a licenciatura era obrigatório, você tinha que ter a formação primeiro em licenciatura para depois você poder fazer o bacharel. O bacharel não era obrigatório. Só que o bacharel é que permite que você vá para a área da academia, vá trabalhar em clube, vá trabalhar em qualquer outra esfera fora da escola, tá? Então, mesmo quem quisesse trabalhar em academia tinha que fazer a licenciatura e depois faria o bacharel. Hoje não precisa mais. Hoje o aluno pode escolher, desde quando ele entrar na faculdade, ele vai escolher se ele quer seguir o currículo para a área de licenciatura ou se ele quer ir direto para o bacharel. Isso é muito individual. Cada um sabe, né, ou se planeja para que direção vai ser tomada. Então aí isso é algo muito particular. Ah, mas no curso de educação física precisa estudar bastante? Isso aí é uma pergunta que me fizeram em um dia que eu estava fazendo uma compra em uma loja e o vendedor veio me perguntar se eu era da área. Disse que eu tinha porte, né? Porque eu tava com a roupa de esporte e tudo, mas assim, né? De academia e tal. Eu falei que eu era. E ele disse que tinha vontade de entrar na faculdade de educação física e perguntou se tinha que estudar muito, né? Veja só a pergunta. É claro que tem que estudar bastante. Tem que estudar muito, 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 tá? Muitas pessoas acabam entrando porque tem afinidade com esportes, com alguma atividade que envolva o movimento. E aí, eu vou fazer educação física porque eu gosto de esporte, porque eu gosto de dança, porque eu luto arte marcial. E aí a pessoa acha que é simplesmente atividades de movimento, práticas de movimento, né? Vai fazer academia na faculdade, vai jogar bola na faculdade. E não é por aí, não é por aí.
né? A faculdade ela está formando um profissional. A faculdade não é um clube, não é um lazer. Ali você vai receber um conteúdo gigantesco de teoria. É o mínimo que você precisa saber para poder passar treinamento, para você poder cuidar de outra pessoa, para você poder desenvolver outras pessoas, para você ao menos poder realizar, trabalhar dentro de uma aula bem elaborada. Então, educação física tem que estudar bastante. Ainda bem que tem que estudar bastante, por infelizmente alguns terem pensamentos errôneos que não precisa de estudar, que vai lá só pra, né, que a formação é simplesmente jogar bola, fazer academia, né, diversas atividades com práticas de movimento, né, muitos acabam entrando naquela vasta teoria e começa a desistir do curso. Infelizmente, isso acontecia muito. Eu acho que hoje ainda vem acontecendo, né? É normal, como qualquer outro curso, muitas pessoas entram, acabam se deparando com aquele conteúdo, né? E de alguma forma acha que não é para ela. Bom, enfim, mas eu tô falando da educação física, tá? Então, é claro que tem que ter a parte prática. Na minha época, né? Eu fiz muita teoria e também teve a parte prática. Só que a parte prática, ela é mínima. Tem muito mais teoria do que parte prática. Por exemplo, se eu vou trabalhar na escola, eu tenho que saber fundamentos dos esportes que são direcionados para o colégio, né? Não é o meu forte esportes de quadra, mas eu gosto. Então eu tenho que ter aquela base, aquele conteúdo teórico dos esportes de quadra e eu tenho que vivenciar aquilo também. Então, tivemos a prova teórica sobre os esportes. Estou dando um exemplo, tá? Por exemplo, o futsal ou o handball. A prova teórica, regras básicas, né? E aí, aos poucos vai se aprofundando. Fundamentos, estratégias, sistemas táticos de jogos. E depois você vai vivenciar dentro desse contexto todo em quadra daquele determinado esporte, tá? Então essas são as matérias básicas da escola. Agora vamos dar um outro exemplo aí de treinamento para clube, para academia, né? Antes de tudo, você tem que estudar o corpo humano. Então você tem as disciplinas lá de anatomia, de biologia, de biomecânica, de treinamento. Tem também a matéria de academia, né? Isso depois a gente pode falar em outros vídeos. Mas para você dar aula numa academia, para você dar aula no clube, você tem que saber como que realiza o movimento, que acontece, como é que eu faço para crescer esse músculo, né? Desenvolver um abdômen legal. Se você não saber a biologia que é entregue no curso, na faculdade, a anatomia, os músculos que são solicitados. Então você tem que entender teoria, depois você vai realizar atividades em prática, tá? Então, e eu falo, eu tinha muita afinidade com o esporte, sempre tive,
né? Eu comecei com 7 anos. Entrei pela arte marcial aos 7 anos. De lá eu não parei, aí eu fui praticar diversos outros esportes, tá? O que eu mais curto mesmo é a arte marcial, mas também adoro qualquer outro tipo de esporte. Ter essa visão, né, e ter muita afinidade também com os professores de educação física no colégio, né? Eu era muito sempre fui participativo nas aulas de educação física. Eu já tinha isso comigo. Eu já queria fazer educação física, já sabia que seria isso. Quando eu cheguei na faculdade, era muita matéria, era muito gostoso, tá? Algumas disciplinas, elas são estressantes, mas isso faz parte. Você vai passar por isso, porque tem que entender, é a base, você tem que entender. Agora, no que você vai se especializar depois que você se formar, aí vai do seu direcionamento, da sua intenção. Aí você vai saber no que você quer ser bom. Mas você vai ter que passar por toda a grade curricular do curso de educação física. Tem muita teoria e tem prática, só que pelo menos para mim teve mais teoria do que prática. O curso dura 4 anos, tem a parte da licenciatura, se você quiser atuar na escola, e tem o bacharel direto, se você quiser atuar em clubes, academias, ou, no caso, fora da área escolar. Agora, se você tem muito interesse, eu acho que vale muito a pena você investir na faculdade, tá? Siga o seu sonho. Se você ainda tem dúvidas, então você veja outros vídeos, veja como que é a área no dia a dia, né? A prática. Ou se você está envolvido em uma certa modalidade, provavelmente você vai ver outras modalidades. Até mesmo se você já é um atleta, se você já é um praticante, o amador, quando você entrar na faculdade, você também vai ter que estudar outras disciplinas, outros esportes, porque você está se formando um profissional, professor de educação física. Então você tem esse currículo obrigatório de todas as disciplinas que a faculdade oferece. Não tem como correr, tá bom? Bom, se você tem muito interesse, se é o teu sonho, eu aconselho você fazer educação física, tá? Eu não me arrependo em nenhum momento. É uma área que eu amo. Eu amo estar dentro da profissão. Eu amo ser educador físico. Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha sanado algumas dúvidas.